E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a reforma tributária é o Daniel Moretti, que é professor de Direito Tributário, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Muito obrigado. Bom, Daniel, depois, então, aí de mais de 30 anos, nós estamos diante de um momento histórico importante para a nossa economia e também para o atual governo federal, com a aprovação, portanto, dessa reforma que deve, acima de tudo, como a Ariane já falou, simplificar o nosso sistema tributário? Exatamente. Depois de muitas discussões, de muitas idas e vindas, o Congresso Nacional está chegando a um consenso após inúmeras articulações políticas, que faz parte, obviamente, do processo está chegando ao consenso para aprovar o texto da PEC, da proposta de emenda constitucional número 45 e finalizar, então, a aprovação da reforma tributária. Uma reforma tributária que promete ser um mecanismo de simplificação do sistema tributário brasileiro, que promete ser um mecanismo de recuperação da economia brasileira. Agora, tudo isso, Renata, é algo que nós só saberemos de verdade, só teremos pleno conhecimento sobre as regras que chegarão até nós, né, contribuintes, empresas e pessoas físicas, a partir do conjunto de leis que for elaborado a partir do próximo ano. E esse conjunto de leis, sim, é que vai complementar, que vai detalhar essas diretrizes todas que constam do texto que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Professor, pegando o gancho, uma boa noite da minha parte também, sobre o que a gente vai ver Gustavo. Depois de todas essas leis serem aprovadas, mas uma coisa que tem aparecido muito nas manchetes e tem deixado dúvida na cabeça das pessoas é esse tal de IVA, o Imposto de Valor Agregado, que muitos estão falando que vai ser um dos maiores do mundo. Eu queria que você conseguisse explicar para a gente o que é esse IVA e por que tem tanta gente falando que vai ser o maior do mundo. Isso pode impactar diretamente na vida do consumidor, do brasileiro e das empresas? Sem dúvida, isso pode impactar diretamente na vida das empresas, na vida, sobretudo, do cidadão, dos consumidores, né? Essa reforma tributária que está sendo feita nesse momento é uma reforma tributária da tributação que incide sobre o consumo. E a tributação sobre o consumo, ela tem como grande característica levar o custo dos tributos ao consumidor final. Porque, veja, um produto que é produzido aqui no Brasil ou que é importado, ele vai sendo vendido e revendido novamente até chegar ao último participante dessa cadeia de circulação desse bem, que é o consumidor final. E todos esses tributos que foram sendo cobrados nessa produção ou importação, vendas e revendas, vão sendo embutidos no preço de comercialização desses itens e vão sendo, de alguma forma, recuperados por aqueles que são vendedores e revendedores até chegarem ao consumidor final. O consumidor final, como adquire para consumo e não revende, ele não tem como recuperar esse custo tributário. Portanto, é ele quem sofre, no final do dia, o efetivo impacto da carga tributária. O IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, é um imposto muito praticado na União Europeia, por exemplo, no Canadá, por exemplo, em diversos outros países do mundo. E no Brasil há, sim, expectativa de que ele tenha uma alíquota que venha a ser talvez uma das maiores do mundo. Agora, tudo isso deve-se ao contexto de aprovação dessa reforma tributária, que chega neste momento sem uma certeza, sem uma previsão ou sem um estudo mais específico e objetivo para dar conta ou para nos esclarecer qual será a alíquota efetiva a ser praticada quando todos esses novos tributos estiverem efetivamente sendo cobrados. E esses novos tributos só virão a ser cobrados, todos eles em sua plenitude, a partir de 2033. Tá? Esse é um dos grandes problemas. Enquanto falamos em simplificação, antes de chegarmos a essa possibilidade de simplificação a partir de 2033, nós vamos conviver durante todo esse período com dois sistemas tributários. O sistema tributário antigo ou atual,
que tem os seus problemas, mas que são problemas já conhecidos por todos nós, em paralelo ao novo sistema tributário, que trará também problemas, não temos dúvida disso, mas problemas que ainda não foram discutidos, problemas sobre os quais ainda não há interpretação jurídica ou de qualquer outra natureza. O modelo de simplificação proposto é um bom modelo. É um bom modelo porque ele pretende criar uma espécie de neutralidade fiscal, fazendo com que tudo aquilo, ou a maior parte dos gastos que uma empresa que vende mercadorias, por exemplo, realize na sua atividade, possam ser recuperados na forma de créditos para abater do valor do imposto devido. Mas essas confirmações da completa neutralidade tributária, do cálculo de tributo por fora, ou seja, uma quase eliminação do pagamento de tributo sobre tributo, que é algo muito normal no sistema atual, todas essas promessas nós só teremos convicção de que elas realmente serão colocadas em concreto depois da aprovação dessas leis, que deve acontecer durante o próximo ano. Daniel, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da proposta lá na Câmara, ele, quando esse texto voltou do Senado, ele não incluiu nada novo, mas ele tirou ali alguns pontos e mexeu, inclusive, nessa cesta básica estendida. Você poderia explicar para a gente o que seria isso? A proposta de emenda constitucional, Renata, ela traz uma ideia de padronização da tributação sobre o consumo. Como é que ela faz isso, tá? Hoje nós temos 5 tributos que incidem sobre o consumo, que são o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Basicamente, esses 5 tributos são substituídos, são trocados por 3 tributos. A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o primeiro vai ser pago para a União, para a Receita Federal. O segundo é um imposto que vai ser dividido entre estados e municípios e que será pago para um órgão chamado Comitê Gestor do IBS. E o terceiro é um imposto seletivo que vai incidir, por exemplo, sobre cigarros, por exemplo, sobre armas de fogo, sobre bebidas alcoólicas, que são produtos prejudiciais, de alguma maneira, à saúde ou ao meio ambiente. E aí, nesse contexto de padronização desse grupo de tributos, a proposta é que haja alíquotas padrão, né? Cogita-se hoje aí algo em torno de 27%, que vai ser dividido entre esses 2 tributos, né? Entre o IBS e a CBS. Agora, para algumas atividades, para alguns serviços e para alguns produtos, são previstas exceções de redução tributária. Um desses exemplos é exatamente a tributação sobre a cesta básica, que será nula ou neutra. Agora, o problema aí é a definição de quais itens compõem a cesta básica. A emenda que está sendo aprovada hoje, a Constituição Federal, ela diz da desoneração, da não tributação dos itens que compõem a cesta básica ou a cesta básica estendida ou ampliada. Mas a lei complementar, que vai ser publicada no próximo ano, é que vai dizer, que vai determinar quais itens compõem essa cesta básica e qual é a extensão do número de produtos que comporão essa cesta básica. É aí que há alguma divergência, mesmo porque, sabidamente, nós temos itens que são básicos em qualquer região do país, mas há outros tipos de itens que podem ser considerados básicos ou não, a depender dos costumes, da cultura de cada região do país. Então, esses pontos trazem aí alguma complexidade. Me parece que os relatores, né, no âmbito da Câmara e do Senado, conseguiram fazer esse ajuste para não permitir que o texto que voltou do Senado para a Câmara trouxesse grandes modificações, o que faria com que houvesse um certo travamento dessa votação, tá? Porque essa inovação em relação ao texto que saiu da Câmara, em julho desse ano, poderia fazer com que esta aprovação fosse atrasada e acabasse chegando apenas no próximo ano. Professor Daniel Moretti, muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando e ajudando a explicar justamente nessa nova reforma. Um forte abraço e até a próxima.
Muito obrigado, um abraço.